Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos nesse dia 13 de maio de 2020, celebrando este dia glorioso, a memória da Santíssima Virgem e da sua aparição às 3 crianças em Portugal. Como nos sentimos unidos aos portugueses, nós que descendemos desta família portuguesa, onde há tantos anos atrás esses corajosos homens entraram mar adentro para buscarem estas terras perdidas no meio do oceano e numa verdadeira cruzada cristã, aqui fincaram a Santa Cruz e celebraram o santo sacrifício da missa. Portanto, a grande herança que Portugal nos deixou foi a fé católica. E por isso as aparições de Fátima fazem unir aqueles povos que pela língua possuem o mesmo idioma. E Nossa Senhora, sem dúvida alguma, quer falar a todos nós também brasileiros, que herdamos a língua portuguesa. Nesta língua em que sempre, tanto Portugal quanto o Brasil, tanto louvamos a Santíssima Virgem pela oração do Santo Terço. E aqui, neste podcast, vamos falar um pouco acerca das mensagens de Maria Santíssima àquelas 3 simples crianças. Nossa Senhora, nos seus segredos, às crianças havia dito, na segunda parte do segredo: Vistes o inferno, disse a Virgem no dia 13 de julho. Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Que maravilha ouvir isto da Mãe de Deus. Que nós, se cumpríssemos aquilo que a Santíssima Virgem nos manda, muitas almas se livrarão das chamas do inferno. O inferno que a Virgem Maria conduziu às 3 crianças, para que lá vissem a tortura e o tormento, a infelicidade que as almas dos pobres pecadores assim sofrem, privadas do grande bem que é o próprio Deus. Nossa Senhora dá-nos uma solução. Parece-nos que vivemos em tempos de grande perdição e não sabemos a quantidade de almas que todos os dias caem no inferno. Não temos conhecimento. Mas o que nós sabemos, como bem disse Nossa Senhora em Fátima, que os pecados levam as almas a condenarem-se. Nós sabemos que o pecado leva-nos para lá. Não apenas porque a Virgem Maria nos disse, mas porque isso foi nos transmitido pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor mesmo diz, se os teus olhos te levam a pecar, arranque-o. Melhor entrar sem os olhos no céu do que entrar com eles no inferno. Nosso Senhor é radical ao falar acerca da ocasião de pecar. É claro que nosso Senhor está usando uma metáfora. Não é desejo de Deus que nós fiquemos cegos, mas é desejo de Deus que arranquemos os nossos sentidos da ocasião de pecado com a mesma veemência como se estivéssemos arrancando os nossos olhos do corpo. É como se disséssemos, para isto eu sou cego. Para este tipo de coisa na internet que eu vejo, eu sou cego. Para este tipo de programa imoral que eu vejo, eu sou cego. E temos que arrancar os olhos imediatamente, como se não tivéssemos para tais coisas. Deveríamos arrancar a nossa língua quando somos provocados a falar mal de alguém. Devemos arrancar os nossos pés em determinados lugares que nunca deveríamos pisar. Aqueles lugares que comprometerão o nosso estado de graça. Para esse lugar não tenho pés, não posso ir. Não? As nossas mãos devem ser arrancadas
para determinadas frivolidades, como, por exemplo, tantas horas que passamos nos nossos celulares, e como se disséssemos, para isto não tenho mãos, né? Mas tenho mãos para outras coisas que vão me edificar, como o trabalho, como o estudo e como a própria oração, quando seguramos o terço, quando seguramos as Escrituras. Por isso, devemos passar pela porta estreita, pois disse Jesus que a larga levam muitas almas a se perderem. A maioria das pessoas passam por ela. A maioria das pessoas vão a condenar-se, como diz nosso Senhor no Evangelho, porque poucos se salvarão, poucos passarão pelo caminho estreito, poucos querem obedecer à Santa Igreja, poucos querem entender de fato o que nosso Senhor tem a nos dizer por sua Igreja. Então, sempre nós estamos arranjando um jeitinho de alargar a porta, de tornar a porta estreita um pouco mais larga. O Papa São Pio X, quando certa vez questionado por um cardeal dizendo que os tempos já iam avançados e deveríamos alargar as portas da igreja, nos atualizar, e ele escutou uma repreensão do Santo Padre que foi muito sábia, quando São Pio X disse: não queira largas as portas que o próprio Cristo quis estreitas. Não adiantará, meus irmãos, alargar as portas aqui embaixo. Todos vão se salvar. Mas se lá em cima as portas continuam estreitas. Então não adianta pregar uma misericórdia sem a justiça, porque do mesmo coração, do mesmo amor que brota a misericórdia para salvar as almas dos pobres pecadores, é o mesmo coração que também deverá aplacar a sua justiça para os que fizeram no mal e perseveraram no mal. Misericórdia sem justiça é corrupção. Talvez um pouco o que encontramos no cenário político de nosso país. A misericórdia sem a justiça. Quer assim o homem salvar aquele que não pode ser salvo. Obviamente, alguém que roubou deverá ser punido. Não seria misericórdia deixar essa pessoa impune. Por isso, a misericórdia ela deve andar juntamente com a justiça. Não? E por Deus ser justo, Deus pode ser misericordioso. Pode perdoar aquele que tem a dívida, aquele que errou e que volta com humildade e arrependimento na sua presença, disposto a pagar o que deve. Tal como rezamos no Pai Nosso, na tradução mais original do grego e do latim, debita nostra, perdoai as nossas dívidas, tal como devemos perdoá-la aos nossos devedores. Então, nosso Senhor mesmo diz acerca do purgatório nas Sagradas Escrituras, quando fala que no juízo particular, a cada palavra que saiu da nossa boca, teremos de prestar contas no dia do juízo, diz o Cristo. E Nossa Senhora, assim, nesse dia 13 de maio, a Virgem Maria pela primeira vez aparece para as crianças, convidando a fazer sacrifício e oração, como um ato de misericórdia, rezar por essas almas obstinadas no pecado. Estas almas que se fecham à salvação e que correm sérios riscos de virem a se condenar. Por isso, Nossa Senhora quis mostrar o inferno para as crianças, para que vissem com os próprios olhos que, na verdade, o inferno não é a história da carochinha, que o inferno não é uma lenda medieval. O inferno de fato existe e de fato existem almas lá. Tal como Jacinta, depois, quando voltou da visão do inferno, desmaiou. Estava desmaiada, de tanto pavor do que pôde experimentar. E a imagem do inferno jamais saía da sua memória. A tal ponto que rezava por diversas vezes ao dia a oração que Nossa Senhora havia lhe ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos.
livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mas o que é interessante é que Jacinta amava as almas e ela sempre dizia as minhas alminhas. Então ela sempre chamava no diminutivo, alminhas. Levai as alminhas para o céu. Ela tinha muita pena das almas que se perdiam nas chamas do inferno. Não é o fato de que nós católicos devemos nos portar com indiferença para com aqueles que se perdem. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro que temos. Pois Jesus nos deu uma missão. A missão de salvar as almas. E por isso mesmo Nossa Senhora, ao invés de indiferença, a Virgem Maria causou no coração dos pastorinhos a misericórdia de mergulhar um coração tão puro como a da Jacinta, do Francisco e da Lúcia, na miséria deste mundo, e ela mostrou quais eram as misérias do mundo moderno. Nossa Senhora mostrou as guerras que aconteciam, a Virgem Maria mostrou os sacrilégios com a Eucaristia, quando o anjo apareceu, mostrando, dizendo que Nosso Senhor estava por demais ultrajado, o Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora mostrou o tanto que o Santo Padre haveria de sofrer. Nossa Senhora mostra o Calvário da Igreja. A Virgem Maria mostra o martírio do Papa, dos bispos, sacerdotes e fiéis no terceiro segredo. A Virgem Maria fala dos erros da Rússia, onde o comunismo faria muito mal à sociedade e à igreja. E a igreja haveria muito de sofrer por causa desses erros, que com certeza os erros da Rússia também adentraram dentro da igreja, com um viés marxista, de uma filosofia e de uma teologia assim pregado, dos princípios marxistas financiados pelo governo russo. Por isso, os erros da Rússia agora estão aí, porque a China nada mais é do que uma cria da Rússia, não? E percebemos os males que também, não apenas os males ideológicos, né, que corrompem, né, a verdade nas universidades, nas escolas, nos meios, nos ambientes religiosos, mas além do erro, né, do próprio conhecimento, o comunismo também é uma realidade que sabemos por sua história, é uma corrente materialista, genocida, né? Então, o comunismo, há mais mortes dentro do comunismo, até mesmo do que na Segunda Guerra Mundial. O comunismo matou muitas pessoas inocentes morreram, como até hoje ainda morrem, né? Pessoas inocentes, cristãos perseguidos na China, por exemplo, Coreia do Norte. Percebemos a grande ditadura comunista em Cuba, Venezuela, e vamos percebendo os males, né? Que o mal, o grande mal, né? Que o próprio Cristo diz quando fala do mal, que ele vem para roubar, matar e destruir, né? Então é isso mesmo que o comunismo faz, né? O comunismo veio para roubar as almas de Cristo, né? Porque o materialismo quer assim sufocar o discurso transcendental, né? Até o próprio Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, né? Então, esta é a finalidade, sufocar qualquer discurso transcendente, né? Então, é uma artimanha mesmo do demônio. Se nós pudéssemos nos perguntar aonde esse materialismo nasceu, foi do comunismo? Não foi do comunismo. O materialismo nasceu do pecado original, quando o demônio propõe que Eva esqueça a vida eterna e pense só na realidade presente, o paraíso terrestre. Não é esta a proposta ideológica, utópica da mentalidade de Karl Marx e seus seguidores? E foi isto que esses sistemas tentaram implantar, e Nossa Senhora, que vem do verdadeiro paraíso, sim, o paraíso é o céu, a vida eterna. Nossa Senhora vem nos alertar dos males, que ao invés de paraíso, o que o comunismo faz é implantar o inferno entre as almas e tantas mortes. E agora padecemos, por exemplo, essa pandemia, que não sabemos se de fato foi produzida ou não, mas os males estão aí, os grandes males, né? Os males